João 15, versículo 11. Jesus fala muito sobre permanecer, né? Ele fala muito sobre permanecer. E no versículo 11, ele diz assim: eu tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. Isso quer dizer que uma pessoa pode perder a alegria, não pode ou não pode? Ela pode perder a alegria de Deus dentro dela. Então, o que nós vamos aprender domingo? Algo que vai fazer com que a alegria do Senhor, o gozo do Senhor, permaneça em nós. Porque se não permanecer, não adianta que você não vai ser completo em lugar nenhum. Olha o que diz o versículo, continuação. Diz assim, ó: e o vosso gozo seja completo. Você pode observar, irmãos, o ser humano está atrás do quê? De realizações. Tem gente que bebe para ser feliz. Tem gente que arrumar uma pessoa para ser feliz. Tem gente que compra um carro para ser feliz. Tem gente que compra uma casa para ser feliz. É ou não é? É. Só que, irmãos, quando Jesus, o gozo dele está dentro da gente, a gente é feliz. E a nossa felicidade independe se estamos bem ou não. A gente é feliz. Nada rouba a nossa alegria. E aí depois eu conto mais domingo. E aí eu vou fazer uma unção. E aí eu vou fazer uma unção sobre vocês. Porque Davi recebeu uma unção. E essa unção foi maior do que os demais irmãos dele. E essa unção é chamada de uma unção de alegria. Deus completou Davi aquele dia. Meu Deus, hein? Deus vai completar muita gente aqui. Quem crê, diga amém, Jesus. Então convide Campo Grande aí para estar aqui, domingo, recebendo essa unção da alegria. Domingo vai ser muito forte. E domingo eu vou estar pregando aqui às 9 e às 19, aqui. A pastora Adriana com o pastor Carlos vai estar pregando em Nova Lima às 19 lá. E vai estar nesse propósito também da unção da alegria. Os meninos da minha casa falaram: pastor, pai, fica aqui na sede domingo, fica aqui na sede domingo, fica aqui na sede domingo. Eu falei: por quê? Eu já tenho um compromisso lá. O pessoal aqui da sede é maduro, o povo vai entender. Não, fica, é só por um tempo, fica. Aí ficaram falando. Eu falei: tá bom então. Então eu vou ficar. Então domingo agora eu fico aqui com vocês o dia todo. Amém, Jesus? Tá bom? Então vai ser uma unção de alegria. E quinta-feira que vem, eu não respondi para você de propósito, tá? Quinta-feira que... Só a gente entendeu agora, né? Ela falou: pastor, hoje que vai começar os mais que vencedores? Eu não respondi. Eu mudei de assunto, né? Porque tá frio. Aí vai que eu falo só semana que vem. Ela fala: então eu vou a semana que vem. Então eu mudei de assunto, né? Quinta-feira que vem, nós vamos começar aqui o culto dos mais que vencedores. Mas você só pode vir aqui quinta-feira que vem se você é mais que vencedor. Se você não for mais que vencedor, pode ficar em casa. Eita, pastor. Mas o que eu sou? Você é mais que vencedor, meu querido. Em todas as coisas você é mais que vencedor. Amém, Jesus? E nós vamos ter 7 ministrações. Serão 7 pregadores que estarão trazendo a palavra de Deus. Homens e mulheres. A semana que vem, eu acho que eu já falei quem é. Acho que foi você que eu falei, não foi? É, quinta-feira. Quinta-feira, vamos pegar a pastora Adriana, porque a pastora Adriana é novidade. Já para começar naquele boom. Amém, Jesus? Né? Pastor Paulo também é inteligente, né? A gente tem cabeça para pensar, né, gente? Não? A pastora Adriana está vindo de São Paulo, é novidade, então ela vai vir. Quinta-feira que vem vai começar. E depois nós vamos estar falando quem serão os outros pregadores nas outras quintas-feiras. Só que todas as quintas-feiras estarão aqui conosco os 7 pastores e pastoras. E nós estaremos orando. O pastor vai trazer, ou a pastora vai trazer a mensagem, e eu vou entrar orando com eles. E os demais vão estar estendendo as mãos. Vamos estar comprando a sua briga mesmo. Acredita, creia, em nome de Jesus Cristo. E aí os pastores vão descer, vão deixar Deus usar eles, vai impor as mãos, vai fazer a obra que tem que ser feita, né?
trazer a cura, a libertação, a transformação. Sentir de orar pela sua casa, Ele vai orar pela sua casa. Irmão, vai ser para quebrar as correntes, para quebrar as cadeias, para abençoar a sua vida mesmo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vai começar quinta-feira que vem aqui e quarta-feira que vem no Nova Lima. Amém, Jesus? No Nova Lima, quarta-feira que vem, quem vai pregar vai ser o pastor Jonathan. O pastor Jonathan não vai pregar nas quintas-feiras aqui, porque ele já prega na terça, fica muito redundante. Então eu joguei ele para lá. E estou trazendo a vassoura para cá. E a gente vai fazendo assim e Deus vai abençoando. Tá bom? Vamos entrar na mensagem de hoje. Fala para o seu irmão assim, ó, confie no Senhor em meio à adversidade. Fala para ele. Porque Davi, pode deixar desligado, irmão. Você quer ligar o ar-condicionado, irmão? Você quer ligar o ar-condicionado? Você quer ligar mesmo? Você é sério mesmo isso aí? Obrigado, hein? Você me ama, hein? Ô, louco. Filma ele aí, filma ele aí. Mostra ele aí. Olha, mostra ele com o controle na mão. Olha, quer fazer maldade com o pastor? Eu vou orar por você, viu, Vaz? A Bíblia me ensinou a orar pelo que vos persegue, vos maltrata. Ia ficar bem aqui assim, ó. Estou brincando com você. Vamos lá. Confie no Senhor em meio à adversidade. Irmãos, tudo que nós aprendemos da parte de Deus é para ser aplicado quando o dia mal vem. É para ser aplicado quando a adversidade vem. Quando Moisés foi tirado do Egito, junto com o povo de Israel, os hebreus, né? Quando Moisés foi tirado de lá, eles encontraram muitas adversidades. E uma das adversidades que eles encontraram foi o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, quando estava diante deles, era para eles enfrentar aquela adversidade. Então não permita que a adversidade venha derrubar você. Você é muito maior do que essa adversidade. Não vem nada sobre a nossa vida que nós não possamos suportar. A palavra de Deus declara através do apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, para o seu propósito. Então, se nós continuarmos na presença de Deus, confiando em Deus, exercendo a nossa fé em Cristo diante da adversidade ou das adversidades, nós com certeza veremos essa adversidade como algo superado. Veremos essa adversidade como um passado mesmo. E nós vamos ouvir do Senhor aquilo que os apóstolos ouviram, né? O que Jesus falou para os apóstolos? Jesus vira para os apóstolos e diz para eles assim, ó, te faltou alguma coisa? Faltaram para vocês alguma coisa? Faltaram nada. Eles foram supridos em tudo. E assim seremos também supridos em tudo. Agora, nós sabemos que na hora da adversidade, dói. Na hora da adversidade, é ruim. É difícil. Um pastor hoje mandou uma mensagem para mim e falou, pastor Paulo, estou com um problema sério na minha casa, minha mãezinha, tal. E ele falou assim, eu já orei por tantas pessoas, né? Mas quando a coisa é com a gente, é diferente. Eu falei, é porque quando nós estamos lutando por alguém, a gente vai até essa adversidade de vez em quando. Não é assim ou não é? Você vai lá, imagina uma pessoa que está no hospital com alguém há 50 dias, há 30 dias, há 15 dias que seja, há 7 dias que seja. Você vai lá, faz uma visita, faz 2 visitas, mas quem está lá dia e noite é a pessoa que está lá. Então ela está vivenciando aquilo na pele. Então para ela é mais difícil, para ela é mais complicado. E ela chega às vezes a pensar, que ela está fraca. Mas não é que ela está fraca. O combate da fé, a gente tem que pegar as coisas naturais para explicar as coisas espirituais. O combate da fé é como dois homens que entram, ou 2 mulheres, que entram num ringue para lutar. Eles entram inteiros. Eles entram correndo para lá e para cá, dando pirueta, assim ou não é? Mas quando chega no final do combate, eles estão assim, ó. É ou não é? Hã? Sim ou não? E ali você bate, apanha, bate, apanha, bate, apanha, bate, apanha, bate, apanha. Até que o golpe certeiro vem. E o nosso Deus, Ele sabe dar um golpe certeiro, viu? Ele fere os nossos inimigos, sabe onde? No queixo.
no queixo. Então, quer dizer, quando você está vivendo a luta, você está passando, para você vai ser mais difícil. Para você vai ser mais complicado. Para você não vai ser fácil. Porque é você que está passando. A adversidade é maior. E se você não tomar cuidado, ela pode tomar uma proporção a ponto de minar a sua fé. E você não pode permitir isso. Porque Deus, Ele está com você na sua adversidade. Ele diz para a gente falar ao fraco, o quê? Eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então você nunca pode, de forma nenhuma, olhar para a pessoa, para o natural dela, e você entender ela ao ponto de você dizer para ela, não é isso mesmo. Não, tem um Deus que pode te dar vitória sim. Tem um Deus que ressuscita mortos. Tem um Deus que levanta paralítico. Tem um Deus que cura. Tem um Deus que diz na palavra dele, em Lucas 1,37, o impossível aos homens é possível para Deus. E tem um Deus também que às vezes ele exerce a sua soberania. Você clama, você ora, você busca, mas Deus decide. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, diante de tudo isso, eu vou continuar confiando no Senhor. Eu não vou deixar no meio da adversidade, ou na minha luta, na minha dificuldade, o inimigo colocar dúvida no meu coração. Dúvida se eu tenho chamado. Dúvida se Deus está comigo ainda no meu chamado. Dúvida se Deus está comigo ainda na minha casa. Dúvida, não vou deixar. Por quê? Porque Deus me deu uma fé. Porque Deus te deu uma fé. O que vai fazer a diferença, irmãos, na hora da adversidade, não é o tamanho dos seus inimigos. Também não é o que as pessoas falam ao seu respeito. Mas é o seu posicionamento. E no Salmo capítulo 3, abre a sua Bíblia no Salmo capítulo 3. Olha o que diz. Salmo capítulo 3. Eu preguei esse salmo ontem lá no Nova Lima, eu gosto muito dele. Salmo capítulo 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Ele diz assim, ó: Senhor, como se tenho multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Irmãos, Deus não vai omitir dos nossos olhos os adversários. Nós sempre vamos estar entre a fé e a razão. Entre a fé e a razão. Entre a fé e a razão. Entre a fé e as circunstâncias. Entre a fé e as dificuldades. Mesmo que Jesus Cristo morreu por nós, você só vai ver em Apocalipse, ele falando de um lugar onde não haverá mais dor. Onde não haverá mais lágrima. Onde não haverá mais pranto. Então, o que eu tenho que estar preparado como igreja? Tem que estar preparado para combater o combate que tem aparecer. Se aparecer um leão, vamos enfrentar o leão. Se aparecer o urso, vamos rasgar o urso. Se aparecer o gigante, Deus é conosco também. A gente tem que ter essa convicção no nosso coração. A gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Até mesmo a pessoa que está criando um filho, ele tem que criar um filho e mostrar a realidade para o filho. Porque a realidade para o filho não é ficar em casa, só na internet, no joguinho, naquilo outro. Tem que preparar ele para um dia assumir uma família. É verdade ou não é, gente? Né? Porque senão depois, quando ele for assumir uma família, ele vai chorar. Ele vai chorar. Porque ele não sabe o que é pagar uma conta. Ele não sabe o que é pagar uma internet. Ele não sabe o que é... A moça também não sabe o que é aguentar, engolir sapo de homem também, de marido. Então, a gente tem que instruir. A gente tem que ensinar. Preparar a pessoa. Para quê? Para a realidade da vida. Para a realidade da vida. Tem que preparar. Se não tiver preparado, a pessoa volta para a casa do pai, volta para a casa da mãe. A pessoa não consegue. Ela não consegue. Porque ainda mais nos dias de hoje, meu irmão, o negócio não está fácil não. Para você manter uma casa, para você ter uma família, para você. Então é tão verdade isso que a maioria não quer nem ter filho. Né? Mas deveria querer, viu? Porque
Porque Deus é a favor da descendência. Deus é a favor que haja uma descendência. Diga amém, Jesus. Que haja uma bênção, não só sobre nós, mas também sobre a nossa descendência. Então, as dificuldades surgem. Davi está dizendo, olha, estão se multiplicando os meus adversários. Quem que era Davi? Um homem de Deus. O Senhor está colocando isso diante de Deus. Coloque também as suas demandas diante do Senhor. Você não vai estar exaltando a sua adversidade. Você vai estar falando com Deus sobre ela, é diferente. É diferente. É diferente da pessoa ficar murmurando sobre o que ela está passando, reclamando da vida. Ou ela chegar para um pastor, para uma pastora, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus e falar assim, olha, eu quero a sua ajuda. Ore comigo. Por quê? Porque eu tenho passado isso, isso e isso. E isso tem se multiplicado na minha vida. As coisas têm crescido na minha vida. Você está simplesmente pedindo ajuda e expondo uma situação que você está enfrentando. E a palavra de Deus diz, irmãos, que um põe para correr 1000 e 2, 10.000. Às vezes você está lutando contra uma legião, você não vai conseguir sozinho. Você tem que ter alguém com você. Jesus, ele não mandou os discípulos de 2 em 2 por acaso. Ele não mandou por acaso. Ele mandou porque ele sabia o que os discípulos iriam enfrentar. Eles sabiam que às vezes nós lutamos com 1000, mas às vezes nós lutamos contra legiões. Contra legiões. É importante a nossa união. É importante uns estarem orando pelos outros. Uns estarem orando pelos outros. Então Davi expõe aqui diante de Deus a sua dificuldade, o seu problema, os seus adversários. Quem fez isso na Bíblia também? Quem colocou isso diante do altar de Deus e foi abençoado por isso? Vai lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. 3 nações tinham se levantado contra o Josafá, contra Judá, contra Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Diz assim, ó. Quando Josafá foi avisado, a primeira coisa que ele teve foi medo. Olha só. Então Josafá temeu. O natural da gente se manifesta, viu? Nós somos seres humanos, carne, osso. Nós temos uma alma, nós temos um espírito. Amém, Jesus? Então, a primeira coisa que veio, ele teve medo. Continue. E pôs-se a buscar o Senhor. E apregou o jejum em todo o Judá. O jejum, você sabe, né? Que é para quebrar a nossa carne. Continue. Continuemos. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Salmo 121, né? O nosso socorro vem do Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse a mesma coisa que o Davi disse, colocando diante de Deus as suas demandas. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, o teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. E o que? Nos livrarás. Olha o que ele está falando. O Senhor não diz que se algum mal nos sobrevier, irmão, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. E quando tem, não é para você achar que você não é de Deus. É para você se apresentar diante dele. Ele te deu uma procuração. E a procuração é o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Esse nome, diante desse nome, se dobram os joelhos nos céus, na terra e embaixo da terra. Josafá está fazendo certinho aqui. E isso aconteceu quando Jesus veio. E Jesus também, ele também exercia autoridade.
Ele ensinou os discípulos a exercerem a autoridade. E assim foi passando de geração em geração. De geração em geração. Tanto que os discípulos, quando eles oraram, irmãos, eles viram Satanás caindo como um raio, eles ficaram tudo, o demônio se sujeitando, aquela coisa toda, eles ficaram tudo felizes. Olha, o negócio funciona mesmo. Pois é, o nome de Jesus funciona mesmo. E o nome de Jesus está à disposição dos discípulos de Cristo. Está à disposição da igreja, irmãos. Se apresente diante de Deus. Pastor, mas são 3 nações. Ou seja, uma luta que eu não tenho como vencer. Pastor, tipo assim, sabe quando você está diante de situações que fogem do seu controle? Pois é, pode fugir do seu controle. Mas as coisas não fogem do controle de Deus, irmão. Não foge. Deus procura homens que se coloquem na brecha de outros nessa terra. E esses homens somos nós. Nós somos essas pessoas que devemos nos colocarmos nas brechas daquelas pessoas que estão se entregando, daquelas pessoas que não estão mais querendo saber de nada, daquelas pessoas que estão até mesmo presas por um vício, presas por um espírito de miséria, presas por tantas coisas que existem por aí. E a voz da igreja é a voz que Deus vai ouvir. Amém, Jesus? É a voz da igreja. Então Josafá está ali. Quando chega no versículo 14, olha só o que diz o Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E o Senhor disse, olha só, quando você ora, Deus responde: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de quem? De Deus. A mesma coisa. O que o Davi disse? Multiplicando estão os meus inimigos. Os meus adversários estão se levantando contra mim. Ele está falando a mesma coisa. Ele está expondo diante de Deus aquela situação. E aquela oração ali de Davi é uma oração de confiança. E agora vem aqui a resposta de Deus para Josafá da mesma forma. E o Davi, o que ele fala depois? Vamos lá, continua lá em Davi agora. Volta lá para o Salmo. Salmo capítulo 3. Olha lá. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. O que Deus fala lá para Josafá? Não tenha medo, por causa dessa grande multidão. A mesma coisa. E olha que tinha gente, irmãos, que achava que Davi não ia sair dessa. Tem gente que acha, olhando para você e para aquilo que você está passando, que você não vai sair dessa. Eles não falam nada para você, mas falam entre eles. Olha o versículo 4, versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Haviam pessoas que ficavam falando a respeito dele, a respeito da vida dele. Não há salvação para ele em Deus. E agora já era. Agora não tem mais jeito. Do jeito que está, pode esperar que a pior notícia vai chegar. Muitos estavam falando isso. Vocês lembram que no início da pregação eu disse que não importa o tamanho do seu problema e não importa o que dizem, mas o que vai fazer a diferença é o que você fala. Porque Davi sabia o que falava. Davi sabia o que diziam. Davi sabia. Assim como também, quando Jesus entrou na casa de Jairo, e Jesus encontrou uma menina morta, Jesus falou assim, para aqueles que estavam chorando, aqueles que estavam alvoroçados, Jesus falou para eles assim, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão desse jeito? A menina não está morta, mas dorme. Sabe o que Deus me mostra aqui? Deus me mostra que uma pessoa, quando está confiando nele, tem uma visão diferente do cenário. Ele sempre consegue enxergar um milagre num cenário de caos. Fala para o seu irmão assim, você tem que enxergar um milagre nesse cenário.
É ou não é? Porque todo mundo enxergou o quê? A menina morta. Todo mundo enxergou o fim. Jesus enxergou diferente. Por isso que o Salmo 27, coloca o Salmo 27, versículo 1. O Salmo 27 diz assim, ó: o Senhor é a minha luz, e o quê? E a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando ele fala o Senhor é a minha luz, Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando fala luz, fala de entendimento, fala de visão. Então todo mundo enxergava de uma forma. Qual que era o cenário? Choro, alvoroço, a minha está morta, não tem mais jeito, não ore mais, não importune mais o mestre. Esse era o cenário. Jesus chega e vê o mesmo ambiente, o mesmo cenário, mas ele vê de uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu fico olhando, irmão, pessoas no passado. Hoje muitas pessoas estão perdendo essa fé. Pessoas no passado, doentes, enfermas, olham para o corpo dela, olham para a doença, olham para a dor, e ela fala assim: não, eu vou buscar Deus, eu vou lá e vou sair curado. Quantos testemunhos acontecia assim? Hoje não, pastor, estou gripado, não dá para ir na igreja. Então quer dizer, cada pessoa vê de uma maneira, cada pessoa vê de uma forma. Tem gente que fala: tá frio. Verdade ou não é? Ah, tá frio, não vou não. Tem gente que junta a fome com a vontade do quê? De comer a coberta e o conforto da casa. É verdade ou não é, gente? É verdade. Irmãos, para a gente se apoderar do reino de Deus, a gente tem que ser mais valente do que o valente. Porque ele vai colocar empecilho. Ele vai jogar pedra. Ele vai jogar coisas para a gente tropeçar. Ele vai jogar coisas para a gente cair. Aí o que eu tenho que fazer? O Senhor é a minha luz. O que é a minha luz? É como o pastor pregou aqui, assim que ele chegou. Jesus recebendo o seu povo. Gente curada, gente doente. Um ajudando o outro para levar para a casa de Deus. Para a casa de Deus, assim, para aquele ambiente de congregação. Jesus olha, sabendo da dificuldade daquelas pessoas. Jesus, o que ele faz? Ele sobe no monte. Jesus não podia aliviar para nós, irmãos? Sim ou não? A gente podia estar bem todo dia? Não é? A gente não podia estar bem todo dia? Podia. Mas tem hora que Deus permite, irmão, aquele dia, para ver quem a gente é. Como é que está a nossa visão? Como que nós enxergamos o cenário? Jesus enxergou aquele cenário e falou: não, ela está dormindo. Ela está dormindo. Aí o que aconteceu? Diga assim, ó: deram risada da cara dele. Pois é. Você percebe que quando a gente traz uma palavra assim, que vem de confronto, é estranho para a gente? Deram risada dele. Aí o que ele fez? Ele fez todo mundo sair. Ficou ele, o pai, a mãe e os apóstolos. Pedro, Tiago e João. E ali ele entra, pega a menina pela mão e fala: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti eu te digo, levanta-te. Irmãos, quando você se posiciona na fé, você pode esperar que a maior parte das pessoas não enxergarão como você. Elas não verão como você. Elas vão rir de você. Elas vão ficar dando conselho para você contrário à sua fé. Só que você tem que fazer tudo isso sair. Diga amém, Jesus. Tem que fazer tudo isso sair. Tudo isso sair. Tem que fazer sair. Porque quando você acredita naquele cenário que Deus te mostrou, e você persevera naquele cenário que Deus te mostrou e não no que os outros estão dizendo, vai prevalecer na sua vida a obra de Deus. E quando Jesus sai com aquela menina na porta,
Estava todo mundo lá fora. E as pessoas ficam de boca aberta de ver como Jesus tinha razão. Toda pessoa que está posicionada em Cristo está com a razão. Toda pessoa que está posicionada na palavra está com a razão. Ele pode não ter o aplauso de todos, e nem da maioria, às vezes de ninguém, mas ele está com Deus e com a razão. E quando você está com Deus e você está com a razão, vai se cumprir na sua vida o cenário que você está enxergando, que é o cenário de fé. Você vai trazer para a sua vida aquilo que você está enxergando. Então a gente tem que deixar de ser natural e a gente tem que colocar nossa fé em ação. E quando a gente coloca nossa fé em ação, Deus opera. Deus se manifesta. E a gente fica pensando o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. O outro às vezes nem pergunta como é que você está, não paga nem suas contas. E quando vai fazer as bobagens dele, faz no frio, faz com gripe, faz doente, faz com saúde. E ai de vocês falar alguma coisa. Então pare de pensar nos outros e comece a exercer a sua fé, que Deus vai se agradar mais de você. Deus vai se agradar mais de você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que toda pessoa que se aproxima do Senhor, é necessário que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aquilo que vem para te afastar, para te colocar longe de um cenário de milagre, de um ambiente de ministração, você pode ter certeza que Satanás está ali. Ele nunca vai te empurrar para você estar perto de Deus. Ele vai querer tirar você da presença de Deus. É isso que ele vai querer fazer. Tirar. Mas aqui não, diga, está amarrado em nome de Jesus. Amém, Jesus? Aqui não. Está repreendido em nome de Jesus. Diga assim, o que vai prevalecer na minha vida é o que Deus me mostra, e não o que os outros dizem. Por quê? Versículo 3 do Salmo 3. Versículo 3, olha o que diz. Vamos lá, Salmo 3 agora. Volta lá para o Salmo 3, por favor. Isso, obrigado. Olha lá. Porém tu, Senhor, olha só, és um escudo para mim, a minha glória. E o que, gente? E o que exalta a minha cabeça. Então, o que prevalece na vida de Davi? O que ele diz, e não o que os outros dizem. O que prevalece na vida de Jesus, naquele cenário? O que prevaleceu? O que ele enxergou, e não o que os outros estavam falando. O que tem que prevalecer na nossa vida? É a nossa fé. Assim como imaginar a sua alma, assim é. É na hora. Já é liberado dos céus para você. Pode não ter materializado ainda, sabe? Mas já é. Aleluia. Já é. Na sua vida. Já é. E ele diz, olha, estão falando, Senhor, estão dizendo, né? Estão falando que eu estou perdido. E realmente, os inimigos são grandes. Estão se multiplicando. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Mas, o que eu tenho para falar diante do teu altar é diferente do que falam de mim. O que eu tenho para falar diante do teu altar é que o Senhor é um escudo para mim. Alguém fala, sua família não vai ser salva. Vem até aquela vozinha, sabe, dentro da pessoa. Meu Deus, acho que essa pessoa da minha casa não vai, isso aí não tem jeito não. Tira isso daí da sua casa. Tira essa vozinha de dentro de você. Por quê? Porque a palavra de Deus garante, ela diz que se você for salvo, será salvo tu. Há um manto da salvação estendido sobre a tua família. Nem que seja no último dia da vida da pessoa, Deus vai criar uma situação para honrar o que Ele falou. Não é para honrar a gente, não. É para honrar o que Ele falou e nós cremos. E nós acreditamos. Ele vai cumprir a palavra dele, gente. Ele diz na palavra dele, olha só o que Jesus fala. Eu velo sobre a minha... Como que eu vou deixar uma palavra de Deus se perder, se Deus cuida da palavra dele?
Se eu tiver ela no meu coração, se eu temer essa palavra e obedecer essa palavra, e Deus vai estar cuidando dela. Ela vai estar dentro de mim. E essa palavra que Deus vai estar cuidando dela pode ter vários nomes. Pode ter o nome do Rodrigo, o nome do Ricardo, o nome do Fabrício, o nome do Fábio, o nome da Fabiana. Deu para entender? Essa palavra que Ele está cuidando, Deus pode estar acampando anjos ao redor de todas as pessoas da sua família. Ah, mas pastor, o senhor não sabe, a guerra está grande, mas Ele é um escudo para mim. Ele é a minha glória. E Ele que vai exaltar a minha cabeça. Alguém pode estar falando, não tem salvação para ele. Olha lá, é de Deus que ele está passando. Olha os inimigos, olha isso. Mas Deus vai pegar a sua cabeça e vai exaltar assim, ó. E vai mostrar que todo o trabalho que você fez no Senhor nunca foi em vão. Nunca foi em vão. Versículo seguinte. Versículo seguinte. Sabendo disso, o que Davi fez? Com a minha voz, clamei ao Senhor. E ouviu-me desde o seu santo monte. E me deitei, e dormi, e acordei. Porque o Senhor me sustentou. Não permita que a luta, ou o multiplicar dela, tire o seu sono. Você orou. Você creu, você confiou, você tem uma palavra dentro do seu coração que Deus vela por ela. Então, deite e dorme. Fala para o seu irmão, deita e dorme, irmão. É a confiança, não é? Deita aí e dorme. Porque tem um Deus que está sustentando você. Tem um Deus que está cuidando de você. Irmãos, eu fico olhando assim o mundo espiritual. Imagine, o diabo está ali, ó. Estou vencendo. Isso mesmo, estou vencendo. Isso, estou vencendo. Vai encaixando ele na situação aí. Estou vencendo. Ele está lá achando que está vencendo. Só que aí você está na presença de Deus. Você confia no Senhor. Ninguém mais confia, mas você confia. E ele está lá, estou vencendo. Daqui a pouco, quando ele fala, estou levando, o anjo vem e fala, está o quê? Não, mas ele me serve, ele está se entregando, ele está blasfemando, ele falou isso de Deus, ele falou aquilo. Fulano, por causa de fulano. Essa pessoa, assim como Deus deu todos aqueles que navegavam com Paulo, Deus pode dar aquela pessoa para colocar debaixo da tua confiança. Todas as pessoas que são sangue do seu sangue, filhos espirituais, filhos biológicos, Deus pode colocar debaixo da sua bênção. E até estranhos também, até estrangeiros. Porque Paulo estava num navio e estava indo com pessoas que não eram nem do sangue dele. Deus deu todos para Paulo. Todos para Paulo. E Paulo não era compreendido. Paulo não era ouvido. Será que eu não estou contando a história de alguém aqui? Que no seu navio ninguém acredita em você? Ou melhor dizendo, que no navio que você está, ninguém acredita em você? As pessoas acreditam mais no poder que tem? Na capacidade do piloto? Na decisão do comandante, do centurião? Pois é. Eles podem até ter, eles podem até poder, mas quem tem a bênção de Deus é você. Quem vai ser visitado pelo anjo vai ser você. Quem Deus vai colocar as pessoas debaixo da bênção vai ser debaixo da sua bênção. Você sabe por quê? Nós vamos ver aqui. Vamos lá, continue. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam, porque a luta era física, né, irmãos? Hoje é espiritual. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Olha só, se não tem a ver com aquilo que eu falei sobre, né? Feriste a todos os meus
A todos? Parte deles? Todos. Os meus inimigos, nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Continue. A salvação vem de quem? Vem do Senhor. Sobre o teu povo seja o quê? Quem é povo de Deus, diga amém. Então estenda a mão para sua casa, fique em pé. Fique em pé. Estenda a mão para sua casa. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, eu sou povo do Senhor, sou filho de Deus. Sobre mim tem uma bênção, e esta bênção está sobre a minha casa, está sobre a minha família, e eu não permito de forma alguma que a minha fé venha se perder. Eu confio no Senhor, e eu tenho certeza absoluta, independente das circunstâncias que a minha casa esteja passando, esteja vivendo, eu creio que a bênção que está sobre a minha vida faz sombra sobre a minha casa. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: Satanás, eu não tenho nada a ver contigo, e nem a minha casa. Por isso, você pega tudo aquilo que você colocou em algum membro da minha casa, da minha família, e vai embora. Sai agora, bate em retirada. Nós não te aceitamos. Fora, em nome de Jesus. Começa a abençoar a sua casa agora.